Olá, galera do segundo ano. Eu vou falar um pouquinho do roteiro 2 de Sociologia. O roteiro 2 de Sociologia é a apropriação, a assimilação e a aculturação. Teve sala que eu já expliquei um pouquinho sobre isso na época que nós estávamos juntos, e salas que, infelizmente, eu não consegui apresentar porque a gente não teve tempo para isso. Primeiro, vamos pensar um pouquinho. Eu coloquei para vocês na atividade o seguinte: vocês têm 5 vídeos para assistir. Nossa, quanto vídeo eu coloquei, né? Que fala um pouquinho sobre esses 3 conceitos e depois vocês vão ter que fazer um artigo de opinião, que, para quem não sabe, eu expliquei lá no roteiro 1 do terceiro ano de Sociologia, o que é um artigo de opinião. Então, é um texto que você coloca o que você acha, pelo que você entendeu. Não é para me dizer o que é, mas eu entendi isso e eu acredito nisso, nisso, nisso. E aí, além desse artigo de opinião sobre os conceitos, vocês têm que, dentro desse texto, vocês vão ter que apresentar para a gente, né, para mim, no caso, exemplos reais de quando isso aconteceu. Então, eu vou começar com o primeiro termo, que talvez seja mais fácil vocês entenderem, que é apropriação. Então, pelo dicionário, apropriação é o ato ou efeito de apropriar-se, de se tornar próprio, adequado, adequação, pertinência. Ou, pelo termo jurídico, o ato de tornar própria a coisa, sem dono ou abandonada, uma ocupação, né? É uma apropriação, né? A gente ouve muito falar isso, por exemplo, assim, o movimento MST apropriou ou ocupou terras que não estavam sendo utilizadas, né? Isso são termos jurídicos e são, mais do que jurídicos, no caso do MST e do MTST, enfim, e alguns movimentos sociais, a apropriação ou a ocupação, como que eles preferem utilizar, é um termo que está ligado a uma corrente ideológica, mas isso a gente vai ver mais para frente. No momento agora a gente está falando de apropriação cultural. Então, o que é apropriação cultural? É olhar para uma cultura, achar aquilo interessante, trazer aquela cultura para mim como se fosse minha. E aí a gente vai ter, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu não quero que esse exemplo seja o que vocês utilizem, mas a gente teve o caso de uma menina que foi agredida no metrô porque estava de turbante e era branca. E aí a gente sabe que usar turbante é uma coisa tida como de outras culturas, como, por exemplo, culturas de matriz africana. O turbante, né, é uma coisa do campo do sagrado para culturas africanas. Então, quando a gente pensa em apropriação, eu fico pensando um pouquinho sobre a questão de, tipo, eu posso ou eu não posso usar turbante? Eu acredito, Denise, professora, que você pode usar o turbante. A questão é que você está usando uma coisa de uma cultura que não é sua. Então, use com respeito e saiba por que você está usando. O fato de simplesmente ser bonito ou ser feio, você precisa pensar até que ponto você está ferindo a cultura do outro. Nesses links tem um vídeo muito interessante que tem a Djamila Ribeiro, tem a Isa e tem uma outra personalidade que eu não vou me lembrar o nome agora de cabeça, que fala um pouquinho dessa questão da apropriação cultural. E eu acho que é importante, muito importante vocês verem esses vídeos, porque são 3 mulheres negras falando um pouquinho da apropriação cultural e de como as culturas hegemônicas, eurocentradas, elas se apropriam de outras culturas, fazendo isso virar um mercado. Então, saquem esse vídeo. O outro termo, e não mais difícil, mas é aculturação. E aí, se você for procurar no dicionário, aculturação pela antropologia é um processo de modificação cultural de indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura ou dela retira traços significativos. E, por extensão, é a fusão de culturas decorrente de um contato continuado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nessa miscigenação que a gente tem, né?
Então, a aculturação é a interpretação das culturas. É um termo que foi criado inicialmente por antropólogos norte-americanos para designar as mudanças que podem acontecer em uma sociedade diante da junção com elementos culturais externos. Então, geralmente pelo campo da dominação política e territorial. A aculturação, e eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui seria o uso da cultura indígena por nós, né? É entender que alguns traços dessa cultura foi retirados e a gente vive ele hoje. A aculturação, num dos vídeos que vocês vão ver, é o primeiro passo para a assimilação também. Então, a aculturação e a assimilação, elas são bem parecidas. A diferença é que a aculturação, eu tiro traços, mas eu sei que eu estou tirando traços. Eu falo abajur, mas eu sei que é uma palavra francesa. A questão é quando a gente vai para a assimilação. A assimilação é o ato e efeito de assimilar. É uma identidade ou semelhança de fenômenos naturais entre si. Assimilação é um metaplasmo, nossa, que palavra difícil, né? Que consiste ou na apropriação ou na perfeita identidade entre dois fenômenos, como ocorreu, por exemplo, a evolução da palavra latim, promíscuo para o português pêssego. Vê? É persicum, na verdade. A apropriação, a assimilação, você tem a aculturação, né? Você tira traços de outra cultura e joga para a sua. Então, você acultura, você pega a cultura. A assimilação é quando esse traço ele é feito repetitivamente várias vezes ao ponto de você não saber mais o que é a cultura do outro e o que é a sua cultura, porque você assimilou ela para si, então ela é a sua cultura. Existem traços indígenas que a gente faz hoje, que a gente não sabe nem por que a gente faz, mas a gente simplesmente faz, como o fato de sentar em roda, as brincadeiras de roda, né? O olhar-se para o todo, né? Porque a roda, você nunca é a cabeça, né? É uma coisa que gira. Isso é muito de culturas africanas e culturas indígenas, e a gente faz isso simplesmente porque a gente faz isso. A gente não consegue hoje parar para refletir por que fazemos isso. Então a gente assimilou a cultura do outro. Eu não sei se eu fui clara, eu espero que vocês vejam todos os vídeos, pensem um pouquinho mais sobre isso. E aí, o exercício é esse, né? Vocês vão ter que refletir um pouco sobre esses três conceitos, me dizer, num artigo de opinião, um pouquinho do que vocês entenderam, que vocês acreditam que é esses conceitos, e que me deem exemplos reais. Eu acho que a partir do momento que você entende o que é cada conceito, chegar num exemplo é muito fácil. Então, tentem fazer. Se não conseguirem, estou aqui para qualquer coisa. Um beijo e até o próximo roteiro.